Após registrarem em junho o pior desempenho desde janeiro de 2011, as exportações brasileiras de carne bovina in natura parecem caminhar para uma recuperação em julho. Isso porque até a segunda semana do mês, os embarques eram intensos, somando 73,2 mil toneladas contra 54 mil toneladas em junho, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. Se o ritmo atual de 7 mil toneladas por dia se mantiver até o final do mês, as exportações brasileiras da proteína podem ultrapassar as 150 mil toneladas, um recorde. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário pode estar atrelado à greve dos caminhoneiros no final de maio, que impediu que muitos caminhões chegassem aos portos. Dessa forma, as cargas que ficaram travadas em frigoríficos podem estar sendo escoadas neste mês. Conforme colaboradores do CPEA, esse contexto trouxe certo ânimo aos agentes do setor, que relatam fraca demanda pela carne no mercado doméstico. E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira, quem é engenheira florestal, e vamos falar sobre gestão no negócio rural. Bom dia, Ana Carolina, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Na semana passada, nós falamos sobre como aumentar os ganhos, em um negócio rural. Falamos da organização, da análise de custos de produção e também falamos de estudo, de estratégias de mercado e da expansão comercial. E hoje vamos falar um pouco mais sobre o negócio rural, Vamos dar continuidade a esse assunto. É isso mesmo, né? Isso. E uma pergunta que o empresário, o empreendedor deve sempre se fazer é se perguntar: você tem organização no seu negócio? Sim, essa é uma pergunta fundamental. Igual a gente falou na semana passada, a gente falou um pouco sobre como aumentar os ganhos, Então, ter a questão do custo, diminuir o custo e aumentar o número de vendas. Então, essa organização, esse olhar para o todo, igual nós falamos, é extremamente importante. O empresário, ele tem que se perguntar: você tem... você sabe o que entra no seu negócio, o que está saindo, quais são os seus custos? Porque se até mesmo eu chegar com uma consultoria minha, por exemplo, para te ajudar, a primeira coisa que eu vou te perguntar é: quais são os dados que você tem? Então, isso é extremamente importante para dar sequência num plano maior de organização da empresa e de gestão. São observações a detalhes, Ana Carolina? Sim, exatamente. Que ele deve estar atento, acompanhar constantemente essa progressão, Exatamente. Já se fala que não se gerencia aquilo que você não conhece. Então, se o empresário ele não está atento aos pontos fundamentais, números do negócio dele, se ele não conhece esses números, não tem como ele fazer uma gestão do negócio. Ele precisa conhecer a fundo, através de dados, de controles, para ele conseguir fazer uma gestão em cima daquele cenário que ele está vendo. A outra pergunta, então, é: você tem organização do seu negócio, Isso. A outra pergunta seria se você tem a organização do seu processo produtivo, Se você consegue controlar bem o seu processo produtivo. Então, o empresário rural ele tem que pensar: quais são os meus custos de produção? Então, quanto que eu estou gastando para fazer isso? O que eu estou deixando de fazer para fazer isso? Eu poderia estar investindo em um outro sistema. Essa forma, essa técnica que eu estou usando, ela é realmente efetiva? Não existe técnicas melhores, com maiores graus de entrega, com maior tecnologia que faça isso que eu estou fazendo e me gere muito mais ganhos? Então, precisa estar atento a essa organização também do processo produtivo e não só do negócio. Às vezes, Ana Carolina, é melhor parar, avaliar a situação e ver se o ritmo que eu estou trabalhando está correto ou não, Mudar, às vezes, esse ritmo. Exatamente, é extremamente importante. É aquilo que eu sempre falo para as pessoas que eu trabalho, para que eu dou assessoria. Monta um mapa, falando, a simplicidade é o maior grau de sofisticação. Então, monta um mapinha do seu negócio, dá uma olhada. Não, aqui tem uma área de recuperação diária, aqui tem uma área que eu faço produção de leite, aqui eu produzo eucalipto, aqui isso. Então, desenha isso e vê, faz uma SWOT, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades de cada pequeno projeto desse dentro da propriedade rural. A pergunta também que é importante fazer é como está fazendo para vender mais, Com certeza. Isso a gente falou na semana passada sobre aumentar os ganhos e muitos empresários, eles não começam o ano e não têm o norte. Então, eu não sei quanto eu vendi no ano passado, eu não sei quanto
quanto eu devo vender agora, quanto que eu tenho que vender para aumentar o meu faturamento. Então, o empresário rural tem que prestar atenção nisso, tem que ter esses dados levantados para poder fazer uma melhoria, entender o processo dele e aumentar os ganhos. Então, se ele não conhece, ele não gerencia, é aquilo que a gente já falou. Obrigada, Ana Carolina, pela sua participação e por essas importantes dicas. Por nada. E depois do intervalo, você vai ver que a maior parte do país está com o céu aberto e sem nenhuma previsão de chuva. Como está a água tratada que chega nas torneiras da maioria das cidades? Nós voltamos já em um minuto só.